Para dar continuidade à nossa programação, eu quero neste momento convidar o senhor Walter Rezende, presidente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura e presidente da Comissão de Silvicultura e Agrossilvicultura da Confederação Agropecuária e Pecuária do Brasil. Grato, meu querido. O senhor pode falar aqui ou se quiser? Não, eu prefiro aqui. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E quero de início dizer que, como presidente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA e da Comissão Nacional de Silvicultura, eu tenho andado por esse Brasil. E a gente tem presenciado todo o segmento produtivo de floresta no Brasil. E confesso que fiquei bastante feliz e surpreso com a competência e com a maneira que vocês fazem a atividade aqui nessa região. Realmente vocês estão de parabéns. Quero cumprimentar o Gleison Araújo e toda a diretoria da Aspasp pela realização do evento, que é bastante robusto e realmente traz informações que vai contribuir sobremaneira com o setor. Eu quero também, nessa oportunidade, fazer um reconhecimento de público a uma pessoa que eu tenho convivido com ela e que o setor precisa saber o que essa pessoa tem feito a nível de Brasil, que é o Wilson Andrade. Este rapaz, ele vive 24 horas em defesa do setor. Ele é referência nacional. É meu professor, viu, Wilson? Obrigado por tudo que você tem feito, por contribuição que você tem nos dado lá na CNA, no Ministério da Agricultura, e isso tudo reflete diretamente no setor produtivo, que realmente é muito bom ter pessoas como você. Eu gostaria de ter 10 Wilson, que aí resolveria todas as pendências que nós temos. Tá? E dando continuidade à nossa programação, quero convidar o senhor Wilson Andrade, tendo 5 anos dedicados ao setor florestal, na diretoria da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, ABAF, para proferir agora sua belíssima palestra. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar as PECs e seus parceiros, diretores, dirigentes, associados, pelo evento que está realizando. A gente sabe como é difícil preparar e organizar tudo isso. Eu tenho visto nesses 2 dias, aliás, 3 dias já, um movimento intenso aqui. Há empresários fazendo negócio, há empresários conversando, comprando e vendendo madeira, e sem dúvida nem todos percebem essa movimentação, mas ela efetivamente está acontecendo. Queria agradecer também os companheiros da ABAF. Aqui na região nós temos 5 bons parceiros. Começa com a PECs, que é uma regional, uma entidade múltipla, os amigos e parceiros da Veracel, da Suzano, da Fibria, da Caravelas e da Lípitos, que também está expondo aqui em uma fase muito interessante de recuperação. Agradeço também a presença do Walter Rezende, presidente da nossa Câmara Florestal do Ministério da Agricultura, onde temos feito um trabalho de cooperação conjunto para o desenvolvimento do setor florestal. Eu queria dizer de imediato, começar pelo fim. Não conheço um setor empresarial, um setor econômico no Brasil, nem na Bahia, que vá crescer tanto quanto o setor florestal. E ele recebe alavancagem de vários segmentos. Muita gente pensa que floresta é papel e celulose. E é também. Cerca de 1/3 das plantações brasileiras são dedicadas a celulose e papel. Mas 2/3 são outras atividades. Como atividade de mineração, que usa madeira para transformar o minério, que é a energia mais limpa, mais barata e mais competitiva que existe para isso. Como o setor de madeira de uso múltiplo, madeira para casa, para construção, para cerca, para curral, essa madeira que também tem uma utilização crescente e tem um espaço grande para o eucalipto. Há várias outras atividades que estão sendo desenvolvidas e que nós precisamos ter atenção para ela. Portanto, eu repito,
Não há nenhuma outra atividade econômica no país, nem na Bahia, que nos próximos 5, 10 anos vá crescer tanto quanto o nosso setor. As oportunidades estão aí. Eu trouxe alguns números, vou passar bem rápido. Essa apresentação fica, e se os senhores tiverem interesse em alguma pergunta, a gente pode tentar trabalhar depois. Deixa eu ver se eu consigo operar a tecnologia aqui. Essa é a nossa entidade nacional. O setor tem vantagens, tem feito muito, mas tem dificuldades, e muitas dificuldades, para fazer muito mais. E por isso nós estamos organizados. Aqui na região com as PECs, na região do oeste nós temos a IBA, na sudoeste da Bahia temos a Socil, no litoral norte temos o Cineflor, todas coletivas que fazem parte e somam com a ABAF a nível estadual. E a nível de Brasil, são 10 estaduais como a ABAF, que estão todas unidas e reunidas ali na entidade que nós chamamos de IBA, a Indústria Brasileira da Árvore, e através dela, nos diversos segmentos, seja na Câmara de Floresta do Ministério, na Câmara de Silvicultura da CNA, e junto a governos estaduais, municipais e federal, nós temos atuado para defender os nossos interesses do setor. Olha aqui alguma coisa que nós já fizemos muito. Celulose, nós produzimos 17 milhões de toneladas, exportamos 11 milhões. O maior exportador de celulose do mundo, o Brasil já é. Painéis de madeira, nós temos aí vendas domésticas de 6,4 milhões e exportamos muito pouco. Na área de papel também a produção já chega a 10 milhões de toneladas. Isso é muito. O PIB do setor florestal alcança 70 bilhões de reais e equivale a alguma coisa perto de 2% do PIB nacional. Na Bahia nós vamos ver que esse PIB é 5,4% de toda a riqueza do estado vem do setor florestal. Agora, nós podemos fazer mais? Podemos. E eu vou dar um número. O mundo vende 250 bilhões de dólares por ano de produtos de madeira. E o Brasil, com toda essa vantagem que os senhores viram aqui nessas palestras que me antecederam, os palestrantes que me antecederam, o Brasil faz apenas 3% do volume de exportação mundial. É muito pouco o que todos nós podemos fazer. E aí, nós temos números, esses são os números, quantos são as empresas da IBA, os 70 bilhões ali de faturamento, que dá 6% do PIB industrial, mas quase 2% do PIB nacional. São vários números que a gente pode se referir, mas isso ainda é muito pouco para o que o setor pode fazer se ele for destravado. E para destravar é preciso que a gente resolva o problema, por exemplo, da estabilização, da normatização correta da compra de terras por entidades ou por empresas estrangeiras. Isso está bloqueado, isso está travado e nós estamos prestes a resolver isso. Esperamos que a nova administração dê seguimento ao que vinha sendo feito com mais velocidade até. Senhores, são 50 de dólares de investimento que estão esperando decisões como essa para vir para o Brasil. E vários outros já vieram, mas agora nós precisamos disso e esse setor então vai ter uma condição de sair dos 7 milhões, 7,8 milhões de hectares plantados no Brasil para ser muito mais. E com esse crescimento tem uma coisa importante. A Bahia, o estado da Bahia está perdendo espaço. Os municípios baianos e o estado baiano precisam decidir. A sociedade baiana, a economia baiana, os produtores baianos têm que decidir se querem ou não participar desse crescimento que está acontecendo e que vai acontecer de forma mais acelerada. Esse é um alerta que eu trago. É preciso pensar, ponderar que os investimentos vão acontecer. A cada ano cabe no mundo, só em papel e celulose, que é 1/3 da área plantada, alguma coisa como uma unidade industrial completa, como é o caso da Veracel aqui. Cerca de 1.200.000, 1.500.000 toneladas de produção, o equivalente a 100 mil hectares de eucalipto plantado,
que vai corresponder a um equivalente de quase 100 mil hectares preservados. A Bahia, isso acontece todo ano no mundo, pelo crescimento da população, pelo maior consumo de papel, e nós temos que decidir se queremos participar disso ou não. O que aconteceu com a Suzano há pouco tempo? Teve que fazer uma opção, foi investir no Maranhão, e talvez vai investir no Piauí. Outras unidades da mesma forma, e nós precisamos estar atento a isso. Aqui nós temos a parte aqui mostrando o que é realmente celulose e papel, que é apenas 34%. Olha aqui, investimentos financeiros já chegam a 12% do total plantado. Esses são fundos de investimento que investem em floresta, que não tem indústria para vender para as indústrias que estão aqui ou fora do país. Isso vai crescer muito aqui. Isso vai para 30% do total em pouco tempo, se essa liberação do investimento estrangeiro em terras brasileiras acontecer. E qual é o problema e qual é o receio? O Estado, a União, permanece com o poder que tem na lei, na Constituição, de desapropriar a terra de qualquer um, se achar que deve e se merece. Então, qual o pecado, qual a dúvida, qual é o receio que se tem em não receber investimentos produtivos? Não é para comprar terra para estocar, mas terra para produzir, sem dúvida nenhuma, que nós estamos fazendo uma grande bobagem. Eu espero que isso seja corrigido, mas para isso precisamos estar juntos. Para isso precisamos da eficiência da Aspex, de uma regional, precisamos das ABAFs estaduais, da IBA nacional e das forças políticas que possamos arregimentar. Deixa eu ver se eu passo isso aqui, senão meu tempo. Se é área plantada, nós temos aí Minas Gerais pela mineração é o grande, aí vem São Paulo, e aqui quem mais está crescendo hoje com a duplicação da Fíbria no Mato Grosso do Sul, a duplicação da Eldorado, sem dúvida nenhuma esse será um estado promissor, porque a gente vê a defesa ferrenha que o governo do estado, que as prefeituras, que a sociedade faz da atividade florestal nesse estado. Nós precisamos tomar consciência e defender mais esse setor que tantos benefícios traz para a região e para o estado como um todo. Essa é a parte interessante de produtividade. Dentro dos princípios de sustentabilidade, nós temos um crescimento de taxa. O Brasil tem aí alguma coisa como 34% de produtividade. A Bahia tem um limite, nós vamos ver um pouco na frente, de 42%, ou seja, é recorde de produtividade, metros cúbicos por hectare ano a nível mundial. E para isso tem que se trabalhar. O Pedro está mostrando, as palestras anteriores mostraram o que é preciso fazer. Esses são os investimentos sociais do setor. O setor, no ano passado, investiu quase 300 milhões em programas sociais, atingindo 2 milhões de pessoas nas regiões de produção. E aqui nós temos um ranking mundial, para os senhores verem onde é que nós podemos ir. Olha quanta celulose, milhões de toneladas os Estados Unidos produz, e o Brasil está aqui em 4º lugar, que essa é a parte de produção. Na parte de papel nós estamos em 9º lugar, e por que não estamos no 4º? Precisamos verticalizar também a nossa produção. E a parte de painéis de madeira, a nossa posição também, enquanto a China tem 83 milhões de toneladas, nós estamos bem longe aí com um índice de 7,5 milhões, ou seja, um 8º lugar. Muito mais pode ser feito e depende de nós, depende do país, depende do Estado que quer participar disso. Isso aqui é um pouco de Bahia. Com toda a crise do país nesses últimos anos, o setor continua crescendo 6% ao ano dos últimos 5 anos para cá. O Brasil quebrou com a economia 3,5% do PIB, mas nós continuamos crescendo em área plantada e também, e aqui tem a parte, o eucalipto sem dúvida nenhuma faz 94%, e aqui está a área plantada, onde a Bahia ainda está no 5º lugar, mas tem aí ameaçada, inclusive, por própria Santa Catarina, que tem condições de crescer, já está bem pertinho do nosso estado. O nosso hoje já beira 700 mil hectares plantados e esperamos que a gente possa crescer mais.
Isso aqui é a parte de área certificada. Falou-se muito aqui e, sem dúvida nenhuma, a certificação traz os princípios da sustentabilidade, de proteção do meio ambiente e desenvolvimento social. A Bahia é campeã, não só de produtividade, mas de área certificada a nível nacional e internacional. A Bahia tem aí alguma coisa como 80%, 82% de área certificada. O Brasil como um todo tem 68%, 70%, pouco abaixo da Bahia. A Bahia também nesse quesito, ela é campeã. Isso é a produtividade que eu mencionei antes, 42 para a Bahia, 39. A Austrália, de onde veio o eucalipto, é 22, ou seja, é um pouco metade da produtividade brasileira, e isso ainda tende a melhorar com novas tecnologias, graças ao esforço das empresas, em associação e parceria com as academias brasileiras. Esse esforço vem sendo feito e a ideia é de que cada ano se pratique aquilo que interessa a todos nós, não é, Oscar? Produzir mais em menos espaço. E essa é uma coisa fantástica do agronegócio brasileiro como um todo, não só do setor florestal, que é um exemplo para o mundo, que cada vez produz mais em menos espaço. Essa é uma outra vantagem do setor, que é a nossa diversidade geográfica. Gente, 80% da riqueza da Bahia está aqui, está na região metropolitana de Salvador, está no polo petroquímico. Você tem, logicamente, o esforço do oeste da Bahia com os grãos, alguma coisa de frutas e juazeiro, o parque nosso no sul de Floresta, mas nós estamos em 4 polos diferentes. O litoral norte, que vai até Sergipe, o sul, que os senhores conhecem melhor do que eu, a parte do sudoeste, Vitória da Conquista, que já tem 40 mil hectares plantados, e o oeste da Bahia, que chega a quase hoje 200 mil hectares plantados. E vai continuar crescendo, usando madeira para uso múltiplo e principalmente para energia. Essa é a nossa produção. O que é que nós temos do Brasil, do celulose produzida no Brasil? Nós temos 10% das florestas plantadas do Brasil, mas temos 17% de produção de celulose. Celulose líquida, solúvel, aquela que vai no ketchup, no sorvete, no biscoito, na tela plana de TV, na cápsula do remédio que a gente toma todo dia. A Bahia tem aí 95% da produção nacional. Papel, nós estamos muito abaixo, apenas 3%. E madeiras, nós estamos numa situação pior ainda. Vamos falar um pouco nesse instante desse programa de madeira e chamar a atenção para essa empresa que tem um potencial enorme de crescer, que é a Bahia Produtos de Madeira, que está aqui perto de Teixeira, Poço da Mata, e que está num processo de revitalização e recuperação. E aí temos carvão vegetal, que é energia limpa, que precisa ser descriminalizada, que precisa ser um carvão feito com meio ambiente, com sustentabilidade, com apoio social, mas que tem muita chance no mercado. Isso é o PIB do nosso estado da Bahia. Os senhores vejam que tudo que se faz de construção civil é 8% da riqueza da Bahia. Todo o agronegócio sem a nossa atividade é 6,5%. E nós já somos quase isso, sozinhos. Segmento florestal significa 5 pontos alguma coisa do PIB do nosso estado. E os senhores veem que dá para comparar com as outras atividades como construção civil e o próprio agronegócio. E a indústria de transformação, polo petroquímico, está aqui. E é 5,9%, ou seja, nós não estamos distante de um dos grandes setores econômicos do estado da Bahia. Isso é outra coisa que se diz também: o setor florestal não arrecada. O setor florestal tem isenção porque boa parte é exportação. Está errado. A isenção que o Estado delega do ICMS quando se exporta para todos os produtos, não é só para papel e celulose, é recomposta, é redistribuída, ela é paga pela União, e esse é o compromisso que existe na famosa Lei Candir.
Então o Estado paga aquilo sim, o Estado recebe sobre a celulose exportada por um reembolso que é obrigatório da União para os Estados. Além disso, o setor arrecadou de impostos pagos alguma coisa como 5% ou 1,3 bilhão de reais no ano passado, como no ano antepassado também. Então, é rendimento para o Estado e isso se transforma, sem dúvida nenhuma, em investimento para a região e para a Bahia. E aqui está a parte de exportação. Nós chegamos a exportar quase 2 bilhões, nós exportamos 15% do que o Brasil exporta do setor florestal. E mais importante, quem foi o setor que mais exportou em 2015 e 2014? Nosso setor florestal, nosso setor florestal é o primeiro, é o líder das exportações na Bahia, depois vem combustíveis e derivados, petróleo, depois vem químicos e petroquímicos, com o polo petroquímico inclusive, e o grãos está aqui nessa posição, e mais a indústria de cobre. Ou seja, a liderança da exportação na Bahia é, sem dúvida nenhuma, do setor florestal. E mais uma coisa, sabe quanto esse setor importa? Quase nada. O saldo, a contribuição para o saldo da balança da Bahia, que é muito importante, é praticamente esse mesmo valor. O setor de combustíveis, o setor químico e os outros têm uma elevada taxa de importação. Então, sua contribuição para o saldo da balança comercial é bem menor do que está colocado aqui, que é esse aí. Nós exportamos em 2013 1 bilhão e nós temos aí 17 do Brasil, mas esse é a cooperação, a contribuição, o balanço comercial do Estado. Essa é a geração de emprego. Dizia-se antes que o setor emprega muito pouco. Está errado. O Estado tem, na Bahia, de emprego direto, quase 50 mil empregos funcionando hoje. E se você somar os terceirizados, o indireto, e se somar o efeito renda, como o IBGE calcula, como o BNDES calcula, seguindo normas de cálculos estatísticos oficiais, nós chegamos a 320 mil empregos no estado da Bahia, originados do setor florestal no nosso estado. E aí vem a área preservada, que é o outro ponto onde a Bahia é campeã no setor florestal. O estado, o Brasil tem uma média entre 0,5 e 0,6 hectares preservados para cada hectare plantado. A Bahia é campeã com 0,7 de investimento aqui nessa área de preservação de planta. Então, esses plantios e mosaicos, essas coisas que o senhor vem de área protegida, sem dúvida nenhuma que dá à Bahia mais um título de excelência na atividade florestal. E aí vem os programas, vocês viram que foram 30 bilhões, 300 milhões aplicados no Brasil, a Bahia tem 10 milhões aplicados em meio ambiente, em educação e treinamento, pelas empresas associadas da ABAF, pelo setor florestal da Bahia como um todo. E aqui tem uma coisa que nos diz muito, que é a medida hoje do nível de condição de vida das pessoas, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano. Nós pegamos e fizemos um exercício, os municípios agropecuários, e olha que não fomos pegar município pequenininho não. Aqui está Feira de Santana, segundo o maior polo da Bahia, e aqui está Formosa do Rio Preto, que tem soja e algodão. Ainda assim, dando referência, nós tivemos um crescimento de 91 a 2010 de 63% no IDH, contra os municípios florestais em destaque de 84%. Isso é evidência da melhoria das condições de vida de todo o município, de toda a região, e não apenas daqueles que trabalham para o setor florestal. Já estou terminando. Alguma coisa mais de referências, aquilo que eu disse, o mundo vende 250 bi hoje, esse mercado cresce de madeira no mundo, e o Brasil só exportou 8 bi ou 3%, que é muito pouco. O que é que nós pretendemos até o ano de 2020?
Sair dos 10 milhões de toneladas de papel para 13 milhões. Sair de 14 de celulose para 22 milhões de toneladas. Isso é necessário, isso vai acontecer. A Bahia quer ou não quer participar desse processo. E na área de painéis de madeira, nós vamos de 6,5 para 10,5. Ou seja, a ideia é que no Brasil, nós vamos sair dos 7 milhões e alguma coisa para 14 milhões de hectares plantados. Olha aqui uma referência interessante. Essa turma da grana, esse é um grande investidor de Nova York, e ele diz, esqueça os bancos, o dinheiro vai vir do campo, o futuro está nas terras. Tratem de investir nisso, e é o que os fundos de investimentos internacionais estão buscando aplicar, que é na madeira, que é no setor florestal brasileiro, o mais promissor de todos no mundo todo. Essa é um exemplo. O Grupo Mariane aqui da Bahia, Grupo de Petroquímica, Grupo de Banqueiro, tem um projeto, está sendo implantado devagar, por causa dessas restrições de investimentos estrangeiros, mas são 100 mil hectares de Porto Seguro para cima, de madeira de lei. Madeira para ser colhida com 30, com 40 anos, e vão começar com um pedaço de eucalipto para poder pagar a conta, pagar a folha do início do projeto. 100 mil hectares de investimento na hora. Nós temos aqui também uma coisa interessante, com essa coisa de meio ambiente, crédito de carbono, as mudanças climáticas mundiais, que o Brasil tem dado um exemplo. Quando Lula fez promessas em Copenhague, quando Dilma e o governo brasileiro fizeram promessa em Paris agora, final do ano, nós estamos cumprindo tudo aquilo que está prometido. Nós temos o orgulho de dizer que nós temos 65% do território nacional ainda de mata nativas. Pouca gente sabe ou dá valor a isso. Quanto é na Europa? Será que é 65%? É 0,3%. Os caras que desmataram tudo estão querendo agora botar regra na gente. Vamos vender as mudas para eles replantarem a área deles lá. Eu não estou dizendo 65 é pouco, não. Eu quero mais áreas naturais. Mas qual é o país do mundo que tem esse negócio chamado reserva legal? Qual é o país no mundo onde o fazendeiro, por lei, é obrigado a preservar 20% da sua fazenda para proteção? Esse aqui é o canal, é isso que nós estamos. Isso aqui diz o seguinte: todo gás natural, todos os combustíveis fósseis, se eu plantar 2 milhões de hectares dedicado a isso, eu não preciso de petróleo no país. Para os senhores verem a riqueza do setor florestal como é. E onde é que esses florestais estão sendo plantados e vão ser plantados? Em áreas degradadas, e elas vêm aí dos 70 milhões de hectares que a pecuária, fazendo o seu dever de casa escalonadamente, vai disponibilizar para outras atividades, inclusive o florestal, grãos, etc. A pecuária ocupa 180 milhões de hectares no país e vai disponibilizar nos próximos 10 anos, sem dúvida, 70 mil hectares para que se faça grãos da agricultura familiar, etc. Esse é um outro exemplo. A grande Dow Química da Bahia, que é sozinha um polo petroquímico dentro do polo de Camaçari, 25%, um quarto da energia e calor da Dow está saindo hoje de eucalipto, queimando eucalipto para fazer energia elétrica e vapor. Essas são coisas que vai crescer muito. Aqui está uma usina que está sendo montada, construída, um investimento de 800 milhões de reais em São Desidério, no oeste da Bahia, para fazer energia elétrica e botar na rede. Não precisa de logística, de caminhão, nem de coisa. Precisa, na verdade, da rede elétrica para colocar. E outros projetos estão acontecendo. A cada dia surge mais um para fortalecer o setor. Esse é um programa Mais Árvores que os senhores já ouviram falar. Eu não vou falar aqui agora, mas a Bahia importa quase 90% da madeira que consome, com todo esse potencial de produzir eucalipto que nós temos. E os senhores vão ver aqui no estante da Líptos, eucalipto com 7% de umidade, com excelente tecnologia e tratamento que pode substituir quase todas as madeiras de lei por um preço bem mais competitivo.
Essas eram algumas informações que eu queria passar e eu fico à disposição quando a organização achar conveniente para acrescentar algum dado adicional que os senhores queiram. Mas eu só quero repetir, e eu tenho consciência disso. Eu sou um economista, eu costumo participar de fóruns internacionais, eu tenho visto o que acontece. Não há outro setor da economia, do setor produtivo do Brasil, com tantas chances e oportunidade de crescer como o setor florestal na Bahia e no Brasil. Muito obrigado a todos.